Bom, eu sou o Vitor, contratado recentemente aqui, fisioterapeuta do setor. Atualmente estou nas UTIs clínicas pequenas. O trabalho que eu vou falar trata-se de ventilação com proteção pulmonar e diafragmática. É um trabalho que foi publicado agora em 2020 na Critical Care. Então, ventilação mecânica e lesão. Quando a gente fala de lesão iatrogênica ao pulmão, ela já foi apreciada aí pela primeira vez no século XVIII. Então, é algo que já vem sido falado há séculos e é algo que já está bem concreto na literatura que ventilação traz lesão. Já a lesão iatrogênica do diafragma causada pela ventilação mecânica, ela só veio ser descrita anos à frente, ali, na década de 80, séculos à frente. E a partir disso, que surgiram os contextos de ventilação protetora pulmonar e diafragmática. Mas para a gente conseguir entender como que funciona a ventilação protetora do pulmão e do diafragma, a gente precisa entender os mecanismos de lesão por trás disso. Primeiro surgiu a VILI, que é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Posteriormente, surgiu a lesão pulmonar autoinfligida pelo paciente, que é a PSILI, e só mais para frente, anos à frente, que surgiu a disfunção do diafragma induzida pelo ventilador. Essa imagem, ela parece meio assustadora, e de fato ela aborda como que uma simples ventilação pode causar inúmeras lesões para o pulmão do paciente. Eu vou explicar cada item, depois a gente volta nela novamente. Então, a VILI. A VILI, ela provoca a lesão de lesão pulmonar pelos mecanismos de estresse e strain. Estresse é a força sobre a área ali, o quanto que eu preciso de pressão para abrir o meu pulmão, sendo mais superficial ali. E o strain, ele representa como que esse volume ele vai se comportar nesse alvéolo. Então, assim, em casos de assincronias paciente-ventilador, em casos de uma assistência ventilatória excessiva que eleve o meu pulmão, que eleve o meu volume corrente ali programado, pressões mais elevadas para esse volume corrente ali, excessos de PIPs que provoquem hiperdistensão, PIPs baixas que provoquem desrecrutamento alveolar, eles vão provocar mecanismos de abertura e fechamento cíclico, que isso leva a um trauma, pode provocar barotrauma por excesso de pressão, que pode gerar um pneumotórax, podem provocar volutrauma pelo volume excessivo ali, isso também gera lesão, isso vai gerar um dano a nível alveolar, um dano tecidual ali, causando infiltração inflamatória, edema alveolar, mais áreas de colapso alveolar, e isso leva a uma ventilação muito mais heterogênea. Então, assim, eu intubei um paciente por diversas causas, instabilidade hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência que seja, mas pela minha ventilação eu provoquei uma lesão similar a uma lesão de SARA. E aí ventilar esse paciente vai ser muito mais difícil por uma assistência ventilatória que ele não precisava de tanto. E uma outra forma de lesão é a PSILI, que ela vai acontecer através de um esforço excessivo do paciente. Aí pode acontecer por uma assistência baixa. Eu dei pouca assistência para esse paciente, ele compensou com um esforço muscular muito alto, um esforço ventilatório muito alto. E aí, esse esforço muito alto, ele vai gerar uma maior queda na minha pressão pleural. Essa maior queda da minha pressão pleural, ela pode negativar ainda mais a minha pressão transpulmonar, que é a pressão necessária para ventilar o meu pulmão em si. E também ela pode gerar uma maior pressão transvascular ali. Então, eu vou ter maior líquido no espaço intersticial, eu vou ter maior líquido a nível alveolar, e isso provoca área de edema. Área de edema, inflamação e, mais uma vez, lesão. Lesão diafragmática, que vai ser o maior enfoque desse trabalho. A lesão diafragmática ela pode acontecer por vários mecanismos. O primeiro deles é o miotrauma por superassistência, mais uma vez, assistência excessiva provoca lesão. Então, ela pode levar desordens de pontes cruzadas, gliectina e miosina, atrofias de fibras musculares, ativação de proteólise, aumento de células inflamatórias e, como consequência, maior fraqueza muscular, atrofia diafragmática por desuso. A outra forma é miotrauma por subassistência ventilatória. Então, pela minha pouca assistência, meu paciente vai compensar com maior esforço, e isso pode levar a uma lesão por cargas excessivas, podendo levar a uma desordem fibrilar, uma infiltração inflamatória, lesões a nível de sarcômero, estresse oxidativo. Quando a gente intuba um paciente, a gente tem que ter em mente que a gente precisa deixar esse diafragma o mais protetor possível. Se eu intubei ele por insuficiência respiratória, por exemplo, eu tenho que entender que eu tenho que deixar ele trabalhar um pouco menos, dar um repouso de início para ele, se for o caso, para que ele não tenha um consumo de oxigênio tão alto. Mas se eu der pouca assistência para ele, esse diafragma vai trabalhar muito mais. E aí vai contra o meu princípio da intubação ali. Se eu trabalhar muito mais, eu posso chegar a um nível de fadiga e aumentar esse estresse oxidativo a nível muscular. Isso aumenta a espessura do diafragma através de uma inflamação e edema muscular. Os outros dois mecanismos são
Primeiro, lesão por carga excêntrica. A lesão por carga excêntrica, ela pode acontecer por duas formas: pelo braking inspiratório, movimento de brecar mesmo, e pela desincronia expiratória. O primeiro, o braking inspiratório, ele acontece basicamente com um mecanismo de memória. É como se eu tivesse áreas do meu pulmão de consolidação, áreas de atelectasias ali presente, e aí o meu cérebro, o meu pulmão manda vias aferentes ali para o meu cérebro, ele vai detectar que se eu exalar totalmente o ar ali na minha fase respiratória, pode ser que chegue a colabar. Já tem uma área de consolidação, já tem uma área de atelectasia ali. E aí no ciclo seguinte, ele compensa com um maior esforço ventilatório. Então, ao invés de eu exalar totalmente o meu ar, eu puxo um pouco ali e compenso com maior volume um movimento de break, de freagem mesmo, como se um freio para não soltar esse ar totalmente. E a outra forma é a desincronia expiratória. A desincronia expiratória são aquelas sincronias que aparecem ali na fase expiratória por ajustes ventilatórios diferentes do tempo neural do paciente. As principais são disparo ineficaz, acontece no final da fase exalatória ali, geralmente por ajustes de sensibilidades erradas, geralmente por força baixa mesmo do diafragma, ainda consegue disparar o ciclo totalmente. Ciclagem precoce também pode levar a uma desincronia expiratória. E a mais lesiva de todas, o disparo reverso, principalmente o disparo reverso com empilhamento aéreo. Uma outra forma de lesão diafragmática é a atrofia por PIP. Isso ainda não está tão concreto na literatura assim, a gente tem apenas um único trabalho que abordou, inclusive em ratos até, que eles falam que PIPs muito elevadas, pela zona de aposição ali, eles até comparam com o pulmão de um depiocítico, pela insuflação dinâmica ali presente. Pelos valores de PIPs muito altos, o diafragma fica mais retinho, assim. Isso, a longo prazo, pode levar a uma diminuição dos sarcômeros em série e provocar uma desvantagem mecânica diafragmática. Então, a gente volta nessa imagem novamente. PIPs insuficientes, elas podem provocar desrecrutamento alveolar, isso gera colapso, pode gerar teletrauma, lesão. Então, lesão por VILI, lesão pelo ventilador, provoquei lesão. Olha só, se eu der PIP baixo demais, o que acontece no meu paciente? Ele compensa com esforço. Esforço excessivo, PSILI. Mas tá, tudo bem, gerei lesão de pulmão e diafragma. Se eu der PIP de baixo demais, ele pode gerar aquele break expiratório que eu acabei de falar, lesão de diafragma. Então é fácil, vou dar PIP altas. Olha só o que acontece com PIPs altas. Hiperdistensão. PIPs elevadas demais, hiperdistensão alveolar, mais lesão, VILI, lesão induzida pelo ventilador. Olha o pulmão como que fica. PIPs muito altas, eu gero uma atrofia longitudinal por zona de aposição. Lesão também. Ok, então eu vou assistir muito mais meu paciente. Assistências ventilatórias excessivas, diretamente relacionado com VILI. Se eu assistir muito meu paciente, meu diafragma entra em desuso, atrofia por desuso. Ok, vou assistir de menos, então. Assistência ventilatória insuficiente para esse paciente, compensa com esforço, lesão por PSILI, pelo esforço do paciente. Assistir pouco demais o meu paciente, compensa com um alto esforço muscular, lesão diafragmática induzida por carga. Além das assincronias, que as assincronias nem se fala, o tanto de lesão que pode causar aí para o pulmão, e diafragma também já vem sendo bastante falado, principalmente as que eu falei anteriormente. Disparo reverso, ciclagem precoce e disparos ineficazes. Bom, a partir disso, esses autores eles decidiram, então, realizar esse trabalho. Então, esse trabalho trata-se de opiniões de um grupo de especialistas internacionais. Foram selecionados 31 membros do grupo de trabalho de pressão pleural. Esse grupo ele faz parte da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva, realizado em Milão, na Itália, em 2019. Eles utilizaram como método de concordância e discordância, e eles avaliaram cada afirmação aplicando esse método. Foi através de uma pesquisa online, onde eles utilizaram o método de classificação de equação e pesquisa e desenvolvimento, o RAND e o CLA, e eles avaliaram os seguintes itens. Então, a pontuação ela varia de 1 a 9. 1, forte discordância. 9, forte concordância. Uma pontuação total maior ou igual a 7, de acordo com a afirmação. De 4 a 6 indica incertezas. E menor ou igual a 3, oposição à afirmação. Então, eles propuseram alguns princípios para a ventilação protetora de pulmão e diafragma. São 4 temas, e para cada tema, eles abordaram algumas afirmativas. O primeiro deles foi monitorização, o segundo deles foi proteção diafragmática, o terceiro foi proteção pulmonar e proteção diafragmática, e o último, sedação e proteção diafragmática. Então, falando de monitorização,
abordaram algumas afirmativas. De acordo com as afirmativas, eles avaliaram a distribuição de classificação pela mediana, ali, pelo IQR, e varia de 1 a 9 a pontuação pela escala. A faixa de classificação em mínimo e máximo também varia de 1 a 9, e o número de membros que expressam apoio total de membros foram 31, eles avaliaram a porcentagem deles referente a cada afirmativa. Então, o esforço respiratório ele deve ser avaliado de forma rotineira. 90% dos membros concordam com essa afirmação, então toda vez que você entra no leito, o seu atendimento ali 1, 2, 3 vezes, você avalia o nível de mecânica. A profundidade da sedação ela não é um substituto confiável para o esforço respiratório. Não adianta eu dizer que meu paciente está com RAJ -5 e não olhar para o paciente em si. Pode ser que ele esteja com RAJ -5 e esteja fazendo um belo de um esforço muscular e provocando inúmeras lesões ali. Assim como ele pode estar com RAJ -1 em pressão controlada, totalmente encostado na ventilação. 90% concorda com essa afirmativa. Os médicos são incentivados a se tornarem hábeis no uso de técnicas para avaliar o esforço respiratório, incluindo manometria esofágica, atividade elétrica do diafragma, ultrassonografia do diafragma e pressão de oclusão de vias aéreas. 81% concordam com isso. Técnicas automatizadas elas devem ser desenvolvidas para monitorar o esforço e a sincronia. 81% concordam. O volume isolado ele deve ser monitorizado rotineiramente durante a ventilação mecânica para garantir que o volume fornecido seja conforme planejado. A manometria esofágica é a técnica de referência para monitoramento em tempo real do esforço respiratório e do estresse pulmonar global durante uma ventilação mecânica. 77% concordam com isso. Ela é o padrão ouro, mas infelizmente não é o mais viável na nossa prática clínica. A proteção pulmonar versus diafragmática. Então, a proteção do pulmão ela deve ser priorizada em detrimento de proteção do diafragma quando necessário. 90% concordam com isso. Mesmo que o volume seja aceitávelmente baixo, em pacientes com esforços respiratórios, eles podem induzir hiperextensão pulmonar regional, mesmo com volume de 5, 6 ml. 87% concordam com isso. Ao considerar a aplicação de uma estratégia de PIP mais elevada, a resposta fisiológica integrada a um aumento de PIP, oxigenação, mecânica, hemodinâmica, deve ser cuidadosamente avaliada para determinar as evidências de crutabilidade pulmonar. PIP não é receita de bolo, né? 8, 10, 12. Tem que avaliar o nível de crutabilidade, se esse pulmão realmente ele vai responder ou não esse PIP. A gente tem medidas para isso, então a gente pode usá-las. A meta de um volume de 6 ml de peso corporal previsto não é proteção universal para VILI. Em alguns pacientes com SARA grave, um volume mais baixo ela pode ser necessário, é 4 ml quilo. 84% concordam com isso. O mecanismo dominante de lesão pulmonar induzido Você pela viu que o galego veio e acabou entrando com magnésio. e tensão pulmonar excessivos durante a ventilação corrente, volutrauma ali, seja por volume e pressão excessivas fornecidas pelo ventilador ou por esforços respiratórios excessivos do próprio paciente, psilivili. Evitar um esforço respiratório excessivamente elevado pode prevenir lesões pulmonares autoinfligidas pelo paciente, 80% concordam com isso. Em pacientes sem SARA, o risco de volumes mais elevados, eles podem ser compensados pelos benefícios de uma respiração espontânea. Menor analgosedação e imobilização precoce, 77% concordam com isso. E PIP mais elevada durante as respirações espontâneas, ela pode mitigar o risco de lesão autoinfligida pelo paciente, desde que recrute o pulmão colapsado e atenue o esforço. 74% concordam com essa afirmativa. Referente à proteção do diafragma. Não existe uma configuração única universal aplicável para uma ventilação mecânica ideal. Então, assim, né, suporte de 12 para todo mundo, 10 para todo mundo, depois 8 extubação. E 100% dos autores concordam com essa afirmativa. Evitar um esforço respiratório excessivamente baixo durante a ventilação mecânica provavelmente evitará a atrofia do diafragma por desuso, miotrauma por excesso de assistência. 90% concordam com isso. A mera presença de respirações encadeadas pelo paciente durante a ventilação mecânica não garante atividade diafragmática suficiente para prevenir a atrofia do diafragma. Não é que o paciente está espontâneo, tá? Quer dizer, assistido ali em PSV, por exemplo, que ele está fazendo uma frequência de 15, que ele está fazendo um esforço muscular necessário para não ter atrofia ou para não gerar lesão por esforço. Tem umas medidas que vão nos direcionar referente a isso. Então, a frequência respiratória não deve ser uma única variável, tem outras variáveis que vão te guiar nesse linha de raciocínio. A desincronia paciente-ventilador pode gerar lesão de pulmão e diafragma.
Evitar um esforço respiratório excessivamente elevado pode prevenir lesões no diafragma, induzidas por carga, miotrauma por falta de assistência. 68% concordam com isso. E os modos de assistência desproporcionais ali, o NAV, o PAVA Plus, têm o potencial de promover uma estratégia de ventilação protetora dos pulmões e do diafragma. 52% concordam com isso. Sedação e proteção do diafragma. A sedação ela deve ser administrada para avaliar a dissincronia paciente e ventilador, somente quando a dissincronia resultar de impulsos respiratórios excessivos e após tentativas de otimizar as configurações do ventilador, corrigindo distúrbios metabólicos e tratando dor e ansiedade. Ou seja, sedação só em último caso, quando todos os outros falharem. A gente tem que ter em mente que sedação, ela não corrige, ela mascara a sincronia. Então, a gente deve procurar a causa da sincronia. É o meu ajuste ventilatório inadequado? Esse paciente está com dor? Está com febre? Então, tem outros meios. 90% concordam com essa afirmativa. O Propofol é mais eficaz que os analgésicos e opioides na redução de amplitude do esforço respiratório e apenas 15 dos 31, equivalente a 48%, concordam com isso. A partir dessas medidas, eles propõem algumas metas de proteção para o diafragma, e aí eles dão alguns alvos terapêuticos que você pode se guiar. Então, para ter um esforço respiratório modesto, eu vou ter que evitar uma sub- ou uma superassistência ventilatória. Então, assim, para eu manter esse esforço respiratório modesto, eu posso me guiar por uma avaliação de PEMUS. Aqui, os autores, eles avaliam essa PEMUS através da manometria esofágica, mas a gente tem outras medidas mais não invasivas, que pode ser pega pelo Delta POC, por exemplo, que é só dar uma pausa respiratória e pegar uma pressão de oclusão ali. Enfim, a PEMUS, então, maior ou igual a 3 ali. Quando eles abordam de 3 a 5, 3 a 5, 3 a menos 2 ali, eles falam que é porque não há um valor concreto na literatura. Tipo, só 3, só 4. Alguns autores abordam 3, alguns outros 4, então eles colocam como um alvo. Então, para ter uma norma assistência, eu posso me guiar por uma PEMUS de maior que 3 a menor que 15, sendo uma PEMUS abaixo de 3, eu vou estar super assistindo o meu paciente e eu posso gerar uma lesão por atrofia, por desuso desse paciente. E uma PEMUS maior que 15, eu posso estar provocando um alto esforço ventilatório, e aí eu vou ter que aumentar o nível de suporte para ver se eu consigo diminuir um pouquinho esse esforço do meu doente. A pressão diafragmática ali, maior que 3 e menor que 15 também. Uma pressão esofágica menor do que 3 a menos 2 ali, a menos 12, menos 8, mantendo uma assistência ventilatória. Uma P01 maior que 1 e menor do que 5. P01 ele representa o nível de exacerbação de drive ventilatório. E uma taxa de fração diafragmática maior que 15, maior ou igual a 15 e menor do que 30 a 40 ali de espessura diafragmática. A atividade elétrica do diafragma, eles não trazem um valor específico, eles falam que podem ser correlacionados com alguns outros tipos de medidas. Além, então, de evitar uma sub- e uma superassistência ventilatória, tem as partes dos ajustes de PIP e de assincronias ali que influenciam. Então, eu vou tentar sempre manter o meu ciclo respiratório sincrônico e vou evitar uma frenagem respiratória excessiva. E isso é parte da situação que eu vou ter que sempre olhar meu gráfico do ventilador, que isso que vai me dizer se está sincrônico ou não, se minha PIP está provocando esse movimento de frenagem ou não. Obviamente, eu vou ter que olhar para o paciente e avaliar qual o padrão que ele está apresentando. Então, os autores trazem como, assim, promover maior sincronia, tanto de disparo reverso como de disparos ineficazes, e ciclagem precoce e minimizar o break inspiratório ali, que pode ser realizado por ajustes de PIPs e ciclagens também. Tá, em casos de conflitos, eu priorizo o pulmão ou o diafragma? Então, assim, ventilar um paciente com SARA é extremamente difícil, a gente já sabe, pela heterogeneidade, porque eles apresentam um impulso e um esforço respiratório bem elevados, extremamente altos, tem um maior aumento do espaço morto, apresenta acidose metabólica, tem a maior estimulação dos receptores de parênquima pulmonar, e aí o nosso centro ele responde com maior impulso e maior esforço respiratório, além da inflamação do tronco cerebral e aos estímulos. Então, quando a gente se depara com essa situação, às vezes é preciso de uma maior pseudoanalgesia. Em alguns casos é preciso de bloqueador neuromuscular, e aí entre um diafragma desuso e um pulmão, que a gente vai acabar optando pelo pulmão, até porque os autores eles falam que houve um forte consenso entre eles, e quando surge esse tipo de conflito, a proteção ela deve ter prioridade sobre a proteção do diafragma, porque já está muito claro na literatura que o benefício de mortalidade com a ventilação protetora é altíssimo.
Tá, então como proteger o pulmão enquanto eu protejo o meu diafragma? Os autores eles trazem 3 objetivos principais, que é a homeostase respiratória, a proteção pulmonar e a proteção diafragmática, e como alcançar cada objetivo. Então, para alcançar a homeostase respiratória, eu vou evitar o máximo de acidose possível, evitar essas acidoses respiratórias perigosas, vou tentar manter uma oxigenação adequada. Para manter uma proteção pulmonar, eu vou evitar o estresse regional excessivo devido ao esforço muscular respiratório excessivo, e vou evitar sincronias, principalmente as sincronias de empilhamento. Proteção diafragmática. Então, eu vou tentar manter um esforço respiratório mais modesto, vou evitar esforços respiratórios excessivos e vou tentar manter o máximo de sincronia possível. A partir disso, eu vou ter melhores resultados para os pacientes e eu vou conseguir ter alívio de dispneia, acelerar esse paciente, a saída dele da ventilação mecânica e assim prevenindo complicações nosocomiais e fraqueza adquirida na UTI, vou reduzir mortalidade e vou melhorar o estado funcional e a qualidade de vida a longo prazo desse paciente. Então, resumindo tudo que eu acabei de falar, estratégia de ventilação protetora do diafragma. Então, a gente vai se guiar na monitorização. Nessa monitorização eu faço ali a beira-leito. Os autores, eles trazem a pressão esofágica, P01, POC, atividade elétrica do diafragma, pressão diafragmática, taxa de fração diafragmática e análise gráfica. A gente tem os mais viáveis de serem feitos a beira-leitos, que são P01, com uma pausa expiratória, POC, com uma pausa expiratória você consegue. A taxa de fração diafragmática, ela é viável, mas ela quer um treinamento de ultrassom para você fazer. Mas é viável, você consegue fazer a beira-leito tranquilamente. E a análise gráfica é você olhar o ventilador e entender o que está acontecendo. As configurações do ventilador. Então, a minha pressão inspiratória, meu fluxo e a minha ciclagem, eu não vou ajustar pensando só em corrigir gasometria, troca gasosa. Eu vou ajustar pensando no meu esforço do meu doente, e isso aqui vai me direcionar para ter essa medida de esforço aqui, saber o que eu vou mexer, e meu estresse pulmonar dinâmico também. PIP. PIP eu também não vou ajustar. PIP pensando somente em oxigenação, só em saturação ali. Tem que lembrar que PIP provoca frenagem respiratória, então vou tentar evitar isso, e que PIP alta também provoca atrofia longitudinal, tem que evitar isso. FGO2, a menor FGO2 possível para que evite hiperóxia, esse é óbvio. Hiperóxia provoca lesão e hiperóxia em perfis de pacientes como pacientes pneumopatas, elas podem diminuir o estímulo central. Então, eu posso ter uma diminuição de frequência de drive ventilatório por hiperóxia. E sensibilidade, a menor sensibilidade porque esse meu doente dispara o ventilador. Não existe treinamento com sensibilidade. É a melhor sensibilidade que não provoque autodisparo, que não provoque disparo ineficaz e que meu doente consiga disparar o ventilador. Sedação. Os opioides, eles diminuem a frequência respiratória, mas aumentam o risco de apneia. Propofol, eles diminuem o esforço respiratório, mas eles também estão associados ao maior delírio. Benzodiazepínicos, maior risco de delírio e prolongamento de ventilação mecânica. E dexmedetomidina é um alfa-agonista seletivo, ele tem um efeito sedativo, tem um efeito de ansiólise, tem um efeito de analgésico e não reduz o impulso respiratório. E como terapia adjuvante, que ela vai entrar quando as outras terapias elas não conseguiram resolver o caso do meu doente, pode ter a remoção extracorpórea de CO2, em caso de uma hipocapnia refratária. Em alguns casos, o bloqueador neuromuscular ele pode estar presente ali, mas optar pelo bloqueio neuromuscular parcial, eu vou conseguir ter uma ativação muscular ali parcialmente. O bloqueador neuromuscular parcial ele pode estar indicado principalmente em pacientes com disparo reverso, quando eu não consigo, por algum motivo, deixar ele em modo espontâneo. E estimulação do nervo frênico nesse paciente que precisem de um nível maior de célula analgesia. Então, eu vou conseguir manter uma atividade ali muscular. Esse trabalho eles abordam algumas limitações, dentre elas, a ventilação protetora do diafragma, eles falam que é um exemplo paradigmático de uma intervenção complexa, porque ela envolve múltiplos componentes interativos, monitorização, ventilação, sedação e terapias adjuvantes. Pode ser demorado e desafiador para médicos ocupados a otimizar a ventilação e a sedação em 3 dimensões, aqui de médico substitui pela equipe. Pelas dimensões de trocas gasosas, estresse pulmonar e esforço respiratório. E resta demonstrar se essa ventilação protetora de pulmões e do diafragma ela pode ser efetivamente implementada no ambiente clínico e se esta abordagem ela melhora os resultados para pacientes gravemente enfermos. Como conclusão, esses autores eles trazem que esse artigo descreve uma abordagem de proteção do pulmão e do diafragma para uma ventilação mecânica, focada no esforço respiratório da sincronia para prevenir lesões de atrofia e lesões de diafragma, mantendo a proteção pulmonar. E minhas considerações. Então, assim, não existe uma configuração única e universal aplicável para uma ventilação mecânica ideal. A gente tem que olhar, cada doente ele é único e ele representa suas mecânicas diferentes, perfis diferentes.
São medidas de fácil manuseio, são medidas que você pode fazer ali à beira-leito, que te dá muito mais direção do que tirar os parâmetros ali da cabeça, do que colocar a velha receita de bolo ali. Mas requer um treinamento específico entre a equipe para que isso seja implementado. As evidências que a gente tem lá atualmente, elas são voltadas mais para pacientes pneumopatas, e aí a gente tem essa colinha que eu pedi respiratória, que são as medidas que eles aplicam lá, que é a P01, Delta POC, PMUS, Drive Flash Transpulmonar Dinâmica, PMI e os cálculos de mecânica, complacência estática, resistência de pico e complacência quando o paciente faz esforço ali, que é complacência dinâmica. E isso vai acelerar o meu processo de exame, isso vai favorecer a alta do meu doente para casa com a melhor condição funcional para ele. Cardiopatas clínicas e cirúrgicas, eles são propensos a maior fraqueza muscular, então evitar a lesão do diafragma pode acarretar em melhores desfechos clínicos para eles, mas ainda necessita de evidências que possam comprovar isso, e parece não só mais óbvio, como muito óbvio, que evitar a lesão e disfunção muscular respiratória parece mais fácil evitar do que ter que tratar após estabelecida. Minhas referências. Vitor, o Rafael pediu desculpa que ele teve que ir para uma reunião e me deixou na incumbência aí. Primeiro, parabéns, eu acho que é um estudo... Na verdade, não é um estudo, eles fizeram um consenso disso, ele já é bem conhecido, mas é bem interessante sempre vê-lo, assim, porque é lógico que eu acho que aqui no hospital as unidades não utilizam disso porque são pacientes cardiopatas, isso é sempre voltado muito para um pneumopata, e em especial até os que estão em SARA, que tem esse requisito da ventilação mecânica protetora bem em cima, assim. E mostra mesmo isso que você disse. Passar um catéter esofágico em todo mundo é inviável. Na UTI lá, respiratória tem, mas são para casos específicos, tá? Então, a gente não seguia muito pelo monitor esofágico. A gente vai nas medidas manuais ali mesmo no ventilador mecânico, que a gente faz mesmo 3, 4 por dia em cada paciente. E amanhã, até quem tiver interesse aí, vai ter uma reunião lá da UTI respiratória, vai ser na sala 2, do meio-dia às 2 da tarde, com a Mato. E ele vai fazer essas medidas, que é para a gente unificar uma forma que a gente faz lá na UTI para a gente alimentar uma inteligência artificial que tem lá e tal. Mas vale a pena para quem quiser ver. Eu vou disponibilizar o link. Assim, os alunos, prefiro que entre no link, tá? Porque vai sair algumas discussões de gestão depois, então nessa hora talvez eu corte o link. Mas não porque não pode ouvir, é porque são coisas de gestão mesmo. Mas a primeira, eu vou descer um ventilador mecânico, ele vai mostrar como a gente faz, é para a gente unificar como faz, e a aula dele sempre vale a pena, tá? Não é uma aula. Mas como eu falei para ele que ia abrir para todos os filhos, ele falou, pode abrir, ótimo. Então ele deve entrar alguns, e ele faz parte aí dessa discussão. Então eu acho que vale a pena até para quem quiser tirar mais dúvidas sobre como faz uma P01, uma PMUS, uma POC, uma PMI, porque isso para quem está lá é rotineiro, e por isso que tem físio que passa em treinamento lá para aprender isso. Vai passar todo mundo que entrou novo, fica 3 meses lá e aprende tudo isso. E aluno também passa, né? Vocês passam lá e tal. Então, eu acho que vale a pena e mostra exatamente isso. Eles não discutiram a eficácia, eles discutiram se isso vale a pena. E pelo que eu vi na porcentagem, vale a pena, né? Porque a ventilação mecânica protetora começou há muitos anos atrás, quando era 6 ml por quilo de peso. Está muito além disso faz tempo, né? A ventilação mecânica protetora é bem complexa. Eu vi alguns casos de extração de CO2 lá, extrai, mas quando fala assim, evitar a acidose respiratória, né? A acidose para nós é abaixo de 7,30, tá? 7,31 tá lindo. Relação de 180, vamos estubar. Só para vocês terem ideia. Então, assim, isso eu tô falando de paciente pneumopata. Não transfiram isso para dentro das unidades cardiológicas, que não é o alvo, tá bom? Então, mas eu acho que vale a pena, é um conhecimento, é uma coisa que é utilizada na prática, muito utilizada. Então, eu acho que foi muito legal você ter trazido isso, e parabéns, porque é uma apresentação, você foi lá atrás, né, explicou coisas além do que estão no artigo, e muito bem, mas vale a pena, e quem quiser ver amanhã um complemento disso daí,
eu vou disponibilizar o link. Eu não peguei o link ainda, tá? Por isso que não disponibilizei. Mas vai ter aí uma discussão sobre isso, até legal, se você quiser participar, Vitor, vem, assim, presencial até. Para quem tem bastante interesse, eu acho que vale a pena presencial, porque eu acho que vai ter uma limitação no link. Eu falei com... Ele me falou ontem que queria o ventilador mecânico, à tarde, quando eu estava indo embora. Então eu falei com o Marcos hoje se ele consegue transmitir a tela do ventilador mecânico. Parece que dá, mas vai ter algum gap, assim, entendeu? Assim, não vai pegar a mão dele no aparelho, vai pegar a tela do aparelho. Mas quem tiver... O pessoal que está estudando vai passar lá e vai aprender, ponto. Físio, que não vai passar todo mundo. Quem tiver dúvida ainda, vem presencial, que aí pelo menos dá para ir pertinho e ver o que ele faz. É bem simples, mas ele com certeza vai entrar no porquê ele quer de tal forma, não quer de tal forma. E aí sempre é uma aula. Eu acho que vale a pena. Que ele estuda muito isso, muito mesmo. Então eu acho que vale bem a pena. Sobre o artigo, eu acho que é isso mesmo. Pelo que a gente viu, todos concordam que é protetor, você medir esforço respiratório. Aproveitando o gancho do diafragma, nós tivemos apresentações aqui de que a gente trouxe até uma médica da UTI aqui para falar do flutter diafragmático, que é super lesivo. Acho que muita gente nunca nem viu, né? O diafragma fica como se fosse um soluço, mas não é um soluço, ele fica em flutter mesmo. E a gente pega isso lá na UTI com a impedância. Não é fácil detectar e é extremamente lesivo para o músculo. Mas eu acho que é uma coisa que depois que ela apresentou, todo mundo ficou meio de olho, né? Foi uma coisa bem legal. Então, tem várias coisas que estão se estudando sobre essa da proteção diafragmática e o quanto a proteção diafragmática influencia na lesão pulmonar. Tem saído algumas coisas, ainda é muito experimental, ainda é muito em porco ainda, né? E rato. Mas é bem interessante, é uma coisa que vai vir com tudo aí. Já vem, né? O ultrassom entrou com tudo nisso aí, né? De medir espessura, atrofia e tal. Ultrassom lá na prática, na UTI, só para curiosidade de você, a gente nem vê o diafragma, tá? A gente vê assim, se tem derrame, pneumo e só, na hora que tá parando o paciente. Não é usual usar ultrassom lá, porque a gente tem impedância, tá? Mas em unidades que não tem impedância, eu acho que vai usar bastante. Tá bom? Não tenho nenhuma pergunta, eu conheço o artigo, é isso. Você apresentou muito bem, tá? Parabéns. Obrigado. Tá bom? Alguém que fala alguma coisa? Alguém que está online, tem alguma pergunta? Não? Bom, parabéns e muito obrigada por ter aceitado esse convite, Juliana e Vitor, apresentaram uma aula sensacional. Vamos encerrar, então, a reunião de hoje. A gente se encontra, então, no dia 20, com um convidado externo, que é o João Paulo, que vai falar para a gente sobre administração em uma clínica de reabilitação.